Provérbios, capítulo 25. Estes também são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar o assunto. O céu pela altura e a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Tira a impureza da prata, e sairá vaso para o refinador. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fiques no lugar de grandes homens. Porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhados na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer quando teu vizinho tiver te envergonhado. Discute a tua causa com o teu vizinho, e não reveles o segredo a outro, para que aquele que ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs. Perdão. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Come-o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e o vomites. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti, e assim te odeie. Marreta, espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. A confiança em um homem desleal em tempo de dificuldade é como um dente quebrado e pé desconjuntado. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, então dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoará brasas sobre sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Um homem justo caído diante de um perverso é como uma fonte turva e uma nascente corrompida. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória não é glória. Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Maravilha, pessoal. Novos ensinamentos e repetição de ensinamentos antigos por novas vertentes, né, aqui. Então essa é muito boa. Ó. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar o assunto. Gente, quando uma pessoa que realmente lutou para chegar a um reinado, ela chega lá, claro, foi Deus que quis, Deus permitiu, mas exatamente nesse sentido. Deus permitiu e Deus deu a visão para esse homem daquilo que a gente estava falando aqui, de coisas até mais profundas que isso, que eu não tenho o conhecimento, até porque eu não sou um rei, né? Nesse ponto de vista, eu não sou um rei reconhecido e de um grande reino, isso que eu quero dizer. Mas que esse homem, nas coisas que ele olha do dia a dia, na regra da matéria, na regra das plantas, na regra do funcionamento dos computadores, de outras coisas, ele já entendeu o funcionamento da vida e da relação das coisas.
Por isso que está aqui dizendo, a glória de Deus é encobrir as coisas, porque essas coisas, na realidade, para todos nós, estão debaixo dos nossos olhos. Só que como a maioria das pessoas não tem a capacidade, ou a paciência, ou a inteligência de parar e refletir sobre as coisas, poxa, por que que a parede ela é passada uma massa, ela é pintada, é para mostrar o lado mais bonito dela. Ela cumpre a função dela lá dentro, mas tudo que está aqui fora é para mostrar o lado bonito. Do mesmo jeito funciona o influencer, né? Ele tem que fazer um monte de coisa difícil, só que por fora ele tem que mostrar como se fosse fácil, como se fosse tudo bonito e tal. Então, um exemplo aqui, né? Então, essa glória é dada a pessoas, né? Aos reis, no caso, as pessoas que se governam, porque elas vão aprender a um ponto que elas vão passar a governar a própria vida e outros pontos, outras nuances disso que eu estou falando. Então, inescrutável. Vamos descobrir o que significa essa palavra? Inescrutável. Eu não conheço. Vocês conheciam? Inescrutável. Impossibilidade de ser escrutado, investigado, compreendido, impenetrável, incompreensível, insondável. Então aqui está dizendo o quê? O céu pela altura e a terra pela profundidade. E o coração dos reis é inescrutável. Não dá para você compreender o coração do cara, porque ele está muito profundamente ali conectado com muitas coisas. A não ser que ele queira te explicar, né? Dificilmente a pessoa vai alcançar o nível dele. A não ser que também a bênção seja dada para que outra pessoa tome o reinado, por exemplo. Tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador, que é um ensinamento profundo que a gente, assim, parece simples de cara, mas que a gente tem que refletir muito sobre ele. Então quer dizer que quando eu tiro a impureza, o que está errado nas outras coisas, é onde fica o que é bom. É onde, tira a impureza da prata e sairá um vaso para o refinador. Da mesma forma que ele fala lá na frente, né? Tire os homens ruins, os homens ímpios, os homens... Eu esqueci qual o termo que ele utilizou. Do reino, e o reino caminhará melhor. Então, serve para tudo que a gente está fazendo na vida, né? Então, você tem que descobrir o que é aquela coisa que é a impureza, tá vendo? É um nível mágico, energético, que é a impureza do que você está fazendo. Você tira a impureza, claro, se for o interesse ali para aquela situação, o que sobra é puro, o que sobra você consegue fazer aquilo que você deseja. Isso aqui rende horas de conversa, mas eu não vou focar nisso agora. Que é o que ele fala depois. Tira o perverso de diante do rei e seu trono se estabelecerá na justiça. Por quê? Porque um perverso ao lado do rei, aconselhando ele e falando sobre o reinado e tal, ele vai desviar a noção de justiça do rei, né? Porque ele vai estar dando falso testemunho, ele vai estar roubando, ele vai estar mentindo e assim por diante. Aqui eu já tinha falado sobre esse em outro, na realidade em outro capítulo a gente já tinha conversado sobre esse. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei e não fique no lugar de grandes homens, né? Que é você tomar cuidado, claro, tomar cuidado com a forma que você fala com pessoas em hierarquia superior e inferior também, né? Já que a vida é uma roda de samsara e não fique no lugar de grandes homens, né? A gente realmente sempre buscar ocupar espaços ali 2 degraus ou 1 degrau abaixo do que seria o nosso, para que a gente seja chamado sempre a ascender e não forçar a ascensão e depois ser colocado para descer. Maravilha. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Aqui é a importância de saber utilizar as palavras, gente. Às vezes o que a gente quer não dá certo, não porque não era possível, mas porque a gente não utilizou as palavras corretas no ambiente correto. Eu sou servidor público e eu tenho uma tese, né? Uma tese, e isso é muito prático. Para algumas pessoas eu estou chovendo no molhado, mas que muita gente não consegue o que foi fazer lá no órgão público porque não soube ter humildade para chegar, né? Para falar adequadamente. Então, em vez de a pessoa chegar, não que seja obrigação de ninguém tratar servidor público bem, né? Se tratar como um amigo, mas saber que aquela pessoa está cheia de trabalho, que ela serve ao público, então ela está mais servindo do que ganhando. Então ela, assim, por mais que existam cargos que a gente pensa que já são ricos, que é muito fácil para eles, não. Na realidade, aquela pessoa está mais servindo do que ganhando, então ela já está fazendo um sacrifício por estar ali. Então você chegar, dar uma boa tarde, às vezes perguntar se está tudo bem, dar um sorriso, por mais que sua situação seja difícil, né? Uma língua suave, ou seja, ter uma língua suave. Não é obrigado a puxar saco, nada nesse sentido, mas você saber falar com as pessoas. Isso vale para o servidor público, porque eu estou dando um exemplo assim, mas vale para todas as pessoas do dia a dia. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, um como vai você. E aí,
A partir daí sim, você começa uma conversa produtiva, começa uma abertura dos mares, entende? Por quê? Porque você não sabe como a outra pessoa está. Agora, se você chega, né? Ou eu quero tal coisa. Aí a pessoa diz, não, vamos ver bem que não sei. Não, é meu direito, eu quero agora. Então você já está batendo, que é o que eu conversei lá no início, você está batendo numa parede. Você mesmo está plantando sua desgraça, né? E nesse ponto que eu estou falando é literalmente isso. Porque o servidor público vai fechar a cabeça dele, ou a outra pessoa vai fechar a cabeça dela, e por mais que você tinha direito a um sim naquele seu pleito, ele vai encontrar uma obstrução e vai dizer para você que não é possível. E essas obstruções, na realidade, elas existem realmente, na maioria dos casos. Então, é meio que um poder chamado poder discricionário da pessoa, entre te ajudar ou não. Se você souber falar com ela, ela vai te ajudar. Caso contrário, pode ser que seu caso fique difícil. Então, aí aqui ele vai falar sobre não ter o olho maior do que a barriga, né? Achaste mel, come o tanto quanto for suficiente, para que não te fartes dele e vomites, né? Então, saber até onde ir ali nas coisas que você tem acesso. Nós temos acesso. Aqui, ó, ele dá uma dica de lei da atração das pessoas, né? Em seguida, ó, afasta os teus pés da casa do teu vizinho para que ele não fique cansado de ti, assim te odeie. Ou seja, a lei da escassez, né? Quando você gera escassez, ou seja, você não fica em cima das pessoas, elas sentem sua falta e elas vêm atrás de você. Agora, se você ficar no pé das pessoas todo momento, aí você vai ser uma pessoa que as pessoas cansam de sua presença, se torna maçante. Então, pra você ver quanto ensinamento tem aqui, gente. Se você já chegou aqui e ainda não enxergou o valor disso tudo, acho que não tem mais como enxergar, né? Aí, ó, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará as brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Então, gente, eu vou deixar aqui uma legal sobre isso. Isso aqui é divertido. Eu sou produtor de festa, né? E aí, quando a gente vai fazer a festa, a gente pede para amigos, colegas compartilharem, e colegas de colegas, amigos de amigos. E tem gente que vai te ajudar nesse momento, vai compartilhar sua festa, mesmo naquele momento sua festa ainda não significando nada. E claro que sua festa, conforme as pessoas vão compartilhando e falando, ela vai crescer. Só que algumas pessoas compartilharam para ajudar a crescer, e essas pessoas merecem estar ao seu lado colhendo na hora da festa, mas aqui vem o outro ponto. Outras pessoas não fizeram a mínima conta da festa, mas quando a festa estiver falada, e seja lá o que for que você está fazendo na sua vida estiver falado, essas pessoas vão querer vir atrás solicitando um ingresso de graça, alguma coisa, algum tipo de benefício. Então, nesse momento, o natural é que a gente fizesse o quê? Dissesse, não, você não vai para minha festa, eu não vou te dar nada, compra lá tudo, porque você não me ajudou. Só que, baseado nesses estudos, eu criei um outro raciocínio que é o seguinte: essa pessoa vai sim para minha festa, só que ela não vai ficar perto de mim no backstage, ou no camarote, ou no lounge. Ela vai ficar na pista, com as pessoas normais que estão pagando para estar lá, né? E aí o que acontece? Ela vai estar pagando, porque ela está pagando com o tempo dela, com a persona dela que vai estar lá, o tempo, a persona, né, a mídia dela, que todo mundo hoje em dia é uma mídia. Ela vai estar pagando porque ela vai estar consumindo lá. Não sei que ela vai passar 6 horas lá curtindo os DJs, os artistas que eu tiver colocado, e ela não, como é que eu posso dizer? E ela não consuma nada, como assim, né? E mesmo assim ela está gastando o tempo dela. Aí ele fala, ó, se teu inimigo tiver fome, ou seja, essa pessoa foi meu inimigo, porque eu pedi ajuda e ela não soube ajudar, mas depois ela quis vir colher do que eu plantei. Dá-lhe pão para comer, que seria esse acesso à festa, nesse exemplo, né? E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoará a brasa sobre sua cabeça e o Senhor te recompensará. E a recompensa já está dada nesse caso da festa, né? Fora todo o restante que eu não vou ficar calculando aqui, porque aqui eu já estou indo até além do que eu deveria explicar, mas, enfim, está sendo possível para você entender como funciona mais ou menos isso, né? Eu estou levando um exemplo prático. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. Maravilha. Ó, de novo ele falando sobre a mulher que não tem modos, né? É melhor habitar no canto de um eirado do que uma mulher briguenta em uma casa ampla. Então, você vê o tanto que a mulher, ela pode ser, a mulher ou a outra pessoa, né? Pode ser uma pedra de tropeço, um ponto, um pilar em falso na vida de alguém, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo capítulo. Um abraço.